Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Cristiane Brock, eu sou escritora e você está no meu canal. Seja bem-vindo! O vídeo de hoje é um Dicas de Escrita. Esse é o meu quinto Dicas de Escrita e nele eu vou falar sobre diálogo. Diálogo é uma parte fundamental de qualquer livro. Se o livro ficar só na narrativa, só narrando e descrevendo, a tendência é o livro acabar ficando muito enfadonho e a pessoa acabar até desistindo da leitura. Nos livros de antigamente, as narrativas eram bem mais longas, mas antigamente a gente não tinha TV, internet, Facebook, WhatsApp, trabalho, escola, faculdade, tanta coisa como a gente tem hoje em dia. Os leitores hoje preferem histórias mais dinâmicas, que fluam, que você pegue o livro, devore e termine, de preferência em menos de um ano, né? Então, o diálogo, ele ajuda muito nesse sentido, porque ele é importante tanto para quebrar uma narrativa longa, quanto para caracterizar as personagens, quanto para deixar as cenas mais fluídas. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês, onde é que um diálogo entra bem. Um rapaz, ele está andando pelas ruas e ele descobre uma propriedade muito estranha, uma coisa de suspense. Ele descobre aquela propriedade estranha, um casarão antigo, e aí ele acaba entrando e invadindo aquele casarão, e aí de repente, aí tem toda a descrição desse casarão, da mata que tem ali em volta, todo assim com aquele ar de suspense, e de repente ele chega num lugar, aí ele dá de cara com uma menina muito bonita, e ele dá de cara com essa menina. E aí? Bem, é a hora de um diálogo, certo? Poderia não ser. Eu pensei nessa cena me lembrando do livro Marina, do Carlos Ruiz Zafón. Eu sei que tem essa coisa tem lá a descrição e de repente chega ali, os dois se encontram e tem um diálogo. E esse diálogo é um diálogo assim, tipo, você tá invadindo a minha casa, e outro não, e não sei o quê, porque os dois são jovens, os dois são adolescentes. E isso dá uma quebrada naquele suspense. O que poderia acontecer? Chegou ali, já descreveu todo o cenário em volta, aí chegou cara a cara com a menina, aí vamos descrever a menina, aí continua descrevendo, aí narra, e que não sei o que, e acabou, sem nenhum diálogo. Ia ficar estranho, entendeu? Então, eu acho que o escritor, ele tem que saber a hora de usar um diálogo, tanto para amenizar uma situação, quanto para intensificar uma situação, ou para mostrar a verdade de um personagem, ou para mostrar como ele se sente, ou como ele pensa. Tem autores que gostam mais de diálogo, que colocam mais diálogos no texto. Tem gente que já gosta de uma narrativa mais densa, de um exemplo, um autor que ele narra bastante, descreve bastante, é o Nicholas Sparks. Eu já li vários livros dele, gosto dos livros dele, porém é uma coisa que me incomoda um pouquinho. Eu tenho a impressão que ele floreia demais, sabe, em algumas situações, que parece que a cena não anda, e as folhas do outono e patatá, fica muito romanceando, e a gente querendo que a cena flua, querendo ver mais o que vai acontecer. Lembrando que um personagem bem construído, ele é como uma pessoa real. Eu falei isso no meu vídeo sobre personagens. Essa pessoa, ela tem características próprias, tanto físicas, quanto psíquicas, quanto emocionais.
ela tem as características dela. E isso tem que transparecer nos diálogos. Por exemplo, o lugar de onde a pessoa veio, ele pode influenciar muito, tanto nos hábitos dessa pessoa, quanto no modo de falar. Por exemplo, um gaúcho que toma chimarrão e fala guria, guria, em São Paulo fala mina, mano. Então tem várias formas de se falar de acordo com o lugar e tem as características próprias da pessoa também, o jeito de falar. Uma coisa que me incomoda é exagerar. Uma coisa que eu acho que ninguém deve fazer é exagerar. Ah, porque o seu personagem ele é um menino meio de rua, assim, um menino criado na favela. Por isso, cada frase dele tem que ter um palavrão. Não, eu acho que não precisa disso. Isso é uma coisa até que me incomoda em alguns filmes brasileiros. Porque tem tanto... o tempo todo, e às vezes o filme já é violento, que nossa, aquilo me dá angústia. Porque assim, tudo bem, eu falo palavrão de vez em quando eu tô pé da vida eu falo, mas eu não falo o tempo todo. Agora, as pessoas têm a tendência de achar que, porque ela fala, de repente, todo mundo fala e coloca isso, passa isso para os personagens, e não é assim. O que não fazer? Num diálogo, o que você não deve fazer é ficar explicando demais, é ficar colocando muitas inserções pobres, ou seja, aquele ela disse, ele disse, ela disse, entendeu? Não dá. Então, no meio ali da cena, coloque outras coisas, coloque uma ação, de repente, que acontece, e você não precisa explicar o tempo todo quem está falando. Se é um casal que está discutindo, dependendo do jeito que um ou outro fala, você já sabe que quem está falando é o cara, quem está falando é a menina. Então, não fazer isso, não ficar muito nisso, não abusar dos vícios de linguagem, ou seja, gírias, palavrões, né? Esse tipo de coisa. Não racionalize demais a obra. Não pense que um livro ele tem uma fórmula. Tipo assim, aqui eu entro com uma descrição, aqui eu entro com uma narração, aqui eu coloco um diálogo. Descrição, narração, diálogo. Né? Não é assim que funciona. É conforme a história vai evoluindo. No meu caso, às vezes eu tenho muita dificuldade em escrever um diálogo em determinado trecho do livro. Porém, tem vezes que o diálogo vem assim, ele já vem prontinho, vem perfeitinho, do jeito que deve ser. E aqui eu vou ler um trechinho de um diálogo do meu primeiro livro, que é dos 5 anos, para eu poder explicar um pouquinho mais o que é isso. E não é que eu sou uma mestre, não, do diálogo. Eu acho que eu tenho muito a aprender ainda nessa área. Mas, assim, é o que a experiência já me trouxe. Então, por exemplo, vou ler aqui um trechinho. Quero que saiba que admiro muito o seu trabalho, Marcos. Conhecê-lo foi um passo importante para a minha carreira e acrescentou muito, ainda que ela acabe no fim do mês. Você vai conseguir. Ele pareceu sincero e ela suspirou. Eu queria poder ter tanta certeza. O problema não é você conseguir o emprego, mas se manter nele. Como assim? Você precisa parar de se atrasar. Sei disso, ela assentiu, com a voz baixa e sem brilho. Preciso me esforçar mais. Não é uma questão de esforço, você já se esforça bastante. Então, qual a questão? Eu sou jornalista investigativo, saco as coisas. No momento em que conheci o seu pai, tudo ficou claro. Ele não tem boa saúde, você cuida dele e isso acaba atrapalhando o seu desenvolvimento profissional.
O meu pai não me atrapalha, ela respondeu na defensiva e se mexeu na cadeira. Não foi isso que eu quis dizer, ele se justificou. Sejamos racionais, você precisa de uma solução que te possibilite dormir para trabalhar corretamente e cumprir seus horários. E o que você sugere? Ela perguntou, apertando os olhos sem desviá-los dos dele. Você já considerou a hipótese de colocá-lo em um asilo? O quê? Ângela ficou vermelha e ele soube que aquele era o limite dela, o assunto do qual não se podia falar. Temendo ter ido muito longe, logo se retificou. Me desculpe, não quis ofendê-la. O seu pai pode ter sido ausente, Marcos, mas o meu não foi. Muito pelo contrário, ele sempre me apoiou em tudo e eu não vou simplesmente jogá-lo no asilo. Ela atacou sem pensar, porém ele não pareceu se chatear com a resposta. Tudo bem, eu só estava tentando ajudar. Obrigada, mas eu dispenso. Ela se levantou, jogou o cabelo para trás com a mão e saiu para o toalete. Lá encarou o espelho e tentou não chorar. Nesse diálogo, você já descobre várias coisas sobre a história. Você ali já dá para perceber que tem um casal que se conhece há não muito tempo, porém que tem uma certa intimidade, tanto que eles entram em assuntos, né, que são mais íntimos, que você não fala para uma pessoa que você acabou de conhecer naquele instante, né? E que de repente rola aí alguma atração entre os dois. O diálogo não mostra muito isso, mas eles estão num lugar, num ambiente, estão conversando e surge um assunto que é delicado. Nisso você já percebe que ela tem um problema, que ela tem um pai que ela cuida e ela ama demais, porque ela não pode nem ouvir falar em se separar desse pai que é tudo para ela. Já descobre também que ele tem um problema com o pai dele. Tem algum problema que ela sabe, porque ela joga isso na cara dele. Então, em poucas linhas, você aprende um monte de coisas sobre a trama. Essa questão do pai dele, por exemplo, é algo que só é comentado em uma linha, mais no começo do livro. E aí a gente já está no capítulo 6 ou 7, e de repente, numa frase de diálogo, aquilo você ressalta. Então, ressalta na cabeça do leitor. Ah, o cara, ele tem um problema com o pai. Será que isso vai vir à tona no livro mais pra frente? Se você achar que o seu diálogo não tá ficando legal, alguns diálogos do seu livro, reescreva. É muito importante a revisão do texto. Por isso que eu faço muitas revisões e eu sempre acho que eu posso melhorar. Por isso que eu nunca consigo terminar um raio de um livro. Eu levo 3 anos para terminar um livro, 2 anos, porque sempre que eu volto eu vejo, esse diálogo aqui não tá muito legal, ou tá legal, mas eu sei que eu podia melhorar, ou podia inserir algumas coisas aqui. Como o meu livro, ele se passa assim, durante anos, tinha momentos em que eu tinha que narrar para acelerar o tempo, para poder chegar nos pontos onde eu queria. Eu não podia ficar também só nas cenas assim, porque eram 5 anos que eu tinha que contar. Foram 5 anos no primeiro e 5 anos agora, que é 5 anos os desafios da vida 2, meu próximo lançamento. E na revisão, a minha revisora tinha momentos em que ela falava assim, esse trecho tá muito longo, coloca um diálogo e não sei o que. E aí, às vezes, em vários momentos eu ouvi ela, não, realmente aqui eu poderia, respira, não se importa um pouco de aumentar o livro dele, ficar um pouco mais grosso e vai na fé. E tanto que esse livro vai ficar maior que o primeiro. O primeiro ele beirou ali 300 páginas, o segundo eu acho que ele vai para umas 350, quase 400 fácil. Mas tinha momentos em que, por exemplo, em que eu achava que não cabia um diálogo ali, que eu queria daquele jeito. Isso vai muito de você. Se você sente que cabe ali naquele trecho um diálogo,
coloque, não se importe, não precisa ser muito grande, às vezes uma frase, alguma coisinha assim já torna o seu texto mais rico. E às vezes não precisa falar nada, porque às vezes as personagens falam muito mais através de gestos, olhares ou ações. Então, dependendo do momento, talvez não seja o caso de inserir diálogo, tá joia? Então, essas foram as minhas dicas de diálogo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um joinha, se inscrevam no canal, isso é muito importante para mim, para continuar divulgando e poder cada vez mais melhorar e fazer novos vídeos para vocês, tá bom? Beijinho e até a próxima!